Olá, tudo bom? Eu sou a Silvana Todeschini, aqui do canal Arte, Sil, Tricô e Crochê. E hoje nós vamos fazer essa pantufinha super lúdica, bem divertida, bem bonitinha, que é uma delícia para você estar usando aí em casa, tá? Essa aqui eu fiz para adulto, então esse número, esse tamanho aqui veste o 36, 37. Mas você pode adaptar para qualquer tamanho aí, desde que você tenha as medidas. É só tirar as medidas e fazer as carreiras um pouquinho menor. Esse leãozinho aqui, nós aprendemos a fazer ele naquele cachecol de bolso, que também o vídeo já está aqui no canal. Eu vou deixar o ícone aqui em cima para vocês estarem acessando, se você caso queira fazer o cachecol também, tá? Ó, aqui é o bolsinho e a carinha do leão fica no bolsinho. Então, a parte aqui da confecção do leão, eu vou usar o mesmo vídeo, tá? Então, eu vou só reeditar aqui e vou colocar toda essa parte aproveitando o vídeo anterior, ok? Aí, a montagem e a parte da parte da sapatilha aqui, nós vamos fazer agora. Lista de materiais vai ser o mesmo, porque como vocês podem ver, é o mesmo material que nós usamos, tanto para a pantufa quanto para o cachecol. E é bem simples de ser feito, tá bom? Então, vamos lá. Então, você vai precisar de olhos com trava de segurança. Eu usei aqui o número 16, que é um pouquinho maior do que o que a gente está acostumado a utilizar. Agulha para costura. Marcador de pontos. Agulha de crochê 4 milímetros. Tesoura. Fio Paris para o bordado do nariz, essa cor aqui é a 2466. Fio Imperial, esta cor é a cor 205. Olha como ele é fofinho, então você vai ter uma peça maravilhosa. A criançada vai amar. A criançada não, porque se você quiser fazer para você, você pode fazer também. Fio Imperial na cor 608. A tex desse fio aqui, ó, ela é 555, tá? E a do Paris, 434. Então, você vai precisar dessas duas cores do Imperial e da cor branca para fazer a parte do focinho do nosso leão, que é a cor 631 do fio Paris, tá? Esses dois fios aqui, se você tiver o amigurumi soft ou o amigurumi tradicional, você pode estar substituindo, tá? Mas se você tiver o Paris, vai ficar igual ao que a gente está apresentando aqui no vídeo. Esse aqui eu não recomendo que você substitua, porque ele dá realmente o efeito para a peça, tá? Ele vai descaracterizar um pouco a peça caso você troque o Imperial. O Paris, como eu disse, pode estar substituindo, tá? Então, agora nós vamos começar a preparar a carinha do nosso leão. Eu já tenho um pronto, vamos fazer ali juntas a próxima parte. Então, nós vamos iniciar com o anelzinho mágico, anel mágico, e vamos trabalhar aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz os meus 6 pontos, vou fechar o meu anelzinho para ele ficar bem fechadinho e vou já iniciar a próxima carreira, tá? Então, eu venho aqui, ó, no próximo pontinho a ser trabalhado, eu não fecho a carreira, eu já venho direto e vou trabalhar o meu próximo ponto alto. Então, eu trabalho ponto baixo, desculpa, de forma circular, não se encerra a carreira, ela vai estar sempre em constante evolução, tá? Vocês só vão saber que trocou a carreira porque vocês vão utilizar o marcador para saber que você finalizou a carreira. Então, tá aqui, fiz o meu primeiro ponto na segunda carreira, vou colocar o meu marcador e agora eu vou trabalhar dois pontinhos para cada ponto de base, ó. Ó, o espacinho aqui, ó, dá pra ver os espacinhos do ponto. Então, você vai colocar a agulha nesse espacinho entre um ponto e o outro e vai trabalhar 2 pontos baixos.
Então, ao finalizar aqui, eu vou estar com 12 pontos baixos, porque eu dupliquei para cada pontinho, eu coloquei 2, tá? E aí, vocês vão continuar fazendo essa sequência de aumentos, de acordo com a tabelinha que eu vou deixar aqui do lado, tá? Então, nesta carreira, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. E aí, vocês vão continuar aumentando até ficar com uma carreira onde vocês tenham 48 pontos baixos. Conforme a tabela que eu vou deixar aqui do lado para vocês seguirem, tá? Então, PB significa ponto baixo. Eu vou deixar a quantidade de 100 aumentos, o aumento e o valor total para cada carreira, tá? Depois que vocês adquirirem, que vocês chegarem na carreira com 48 pontos baixos, vocês vão fazer 3 carreiras repetindo esses 48. Então, vai trabalhar ponto sobre ponto, 3 carreiras de 48, ok? Vou terminar o meu e já volto aqui para mostrar para vocês. Aí, nós vamos fazer as orelhinhas, tá? Que são esta pecinha aqui, ó. Que são 2 orelhinhas. Eu já tenho uma pronta, nós vamos fazer uma aqui juntos. Então, você vai pegar o seu fio, novamente, o imperial, tá? E vai trabalhar aqui, anel mágico. Vai trabalhar aqui dentro 6 pontinhos, novamente, ó, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, ok? Fecha o anelzinho e já vou iniciar a próxima carreira aqui. Então, no primeiro pontinho, eu já venho aqui e vou fazer o meu ponto baixo da carreira seguinte. Um ponto baixo. Já coloco o meu marcador, principalmente aqui com esse fio, que ele é peludinho, então fica mais, dificulta um pouquinho a visão de onde os pontos estão, tá? Ó, coloco o meu marcador e aqui eu vou fazer um aumento, então eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo espaço. Então, fiz 2 pontinhos no primeiro pontinho. Vou trabalhar agora em sequência 2 pontos sozinhos. 1, 2, para ela ficar meio naquele formatinho de triangular, tá? 2. E venho aqui no próximo ponto e trabalho um aumento. Então, eu faço 1, 2. Eu tô deixando ela meio oval, tá vendo? Trabalho 2 pontos separados, ó. Preciso do espaço onde está o meu marcador, tiro o marcador e 2 pontinhos separados. Concluí essa segunda carreirinha. Venho aqui para a terceira carreira e vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou aqui no primeiro pontinho e vou fazer o meu primeiro ponto baixo da carreira seguinte. Marcador entre o último e o primeiro ponto executado. Vou fazer um aumento, então, eu vou trabalhar 2 pontos no mesmo espaço. 2 pontinhos no mesmo espaço. E vou trabalhar agora em sequência 3 pontos sozinhos, ó. 1, 2, 3. 3 pontos sozinhos. E vou fazer novamente um aumento, onde eu havia feito o aumento na carreirinha anterior. Então, eu faço 2 pontinhos no mesmo espaço. E vou precisar aqui mais 3. Então, 1, 2. Preciso do espaço do meu marcador. 3. Vou para a quarta carreirinha. Então, nessa terceira carreirinha, eu já estou com 10 pontinhos baixos na minha carreira. Agora, eu vou transformar esses 10 pontinhos em mais 2 carreiras de 10 pontinhos, tá? Então, ele é bem fácil mesmo. São 5 carreirinhas apenas. Então, eu venho aqui no meu próximo pontinho, um ponto. Coloco o meu marcador
tá? E vou trabalhar ponto sobre ponto, então são 10 pontinhos corridos, 10 pontinhos, um para cada pontinho, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 aqui no meu marcador. E vou repetir essa carreirinha, mais uma carreira com 10 pontinhos. Então, colocou o marcadorzinho, agora ela já tá mais fácil, porque não tá tão apertadinho para fazer os pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Finalizou a orelhinha, são só 5 carreirinhas mesmo, tá? Finalizou a orelhinha, aí você pode optar por deixar ela assim mesmo, ou se você quiser ela mais peludinha, você pode virar ela do avesso, que os pelinhos aqui eles estão mais altinhos, tá vendo? Mas aí é uma opção que você vai ter aí, se você quer, o que você pretende fazer. Deixa um pedaço de fio para costura, porque nós vamos costurar na cabecinha do leão. Só arrematar aqui e pronto. Temos as nossas duas orelhinhas, temos o focinho e temos a carinha do nosso leãozinho, ok? Então, vamos começar agora a montagem do leãozinho para aplicar no nosso bolso. Bem, então a primeira coisa que nós vamos fazer é bordar o focinho do nosso leãozinho. Então, eu vou pegar aqui como base o centro do nosso trabalho. E vou passar o fio aqui por dentro. E vou desenhar um triângulo. Então, eu vou pegar 1, 2, 3, 4 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Vou colocar aqui, ó, meio na diagonal, tá vendo, ó? Na transversal aqui. E vou passar meu fio por aqui. Eu vou desenhar um triângulo. Primeiramente, eu vou desenhar um triângulo. Depois, eu começo a preencher esse bordado. Tá? Então, fiz aqui um triângulo. Vou contar 2, 4, 6 pontinhos. E venho aqui do outro lado, aponto a minha agulha e vou descer exatamente aonde eu subi aqui. Exatamente no mesmo espaço que eu subi. Vou descer aqui e já vou sair aqui, ó, do outro lado, exatamente onde nós descemos o fio por fora, ó. Então, a minha agulha está atravessada lá por dentro. Vou finalizar aqui e vou fechar o meu triângulo, tá vendo, ó? Desço aqui no mesmo ponto. Eu fechei o meu triângulo, que ele serve de base para que eu possa estar preenchendo com o fio todo o restante aqui agora. Então, eu vou colocar sempre aqui no meio e vou sair o mais rente possível aqui, ó, da minha linha limite. Da minha linha que está limitando o meu triângulo. Tá, ó, coloco aqui no meio e saio lá em cima, perto do meu triângulo. E eu vou preencher todo esse triângulo, fazendo exatamente a mesma coisa, sempre saindo no meio e saindo lá em cima, na lateral, próximo a minha linha imaginária aqui de limite, tá bom? Então, vocês façam aí o trabalhinho de vocês, preenchendo todo dessa mesma forma, ó, sobe e sai no mesmo espaço, volta lá na linha e desce. Sobe no miolinho, volta lá na linha e desce. E preencham aí todo o narizinho do seu leão, ok? Então, aqui, olha, eu terminei de preencher todo o focinho do meu leãozinho. Eu posso sair aqui do lado, ó, e passar mais uma vez aqui por cima para dar mais um efeito no narizinho. Dar uma puxada aqui para ele ficar mais firme, ó. E ele fica mais firme. Então, é só ir preenchendo, onde ficar espacinho, vocês preencham e ele vai ficar bem bonitinho. Aí, eu vou sair aqui embaixo, no mesmo espaço,
e vou bordar a boquinha dele. Então, ó, eu vou descer 1, 2, 3 carreiras bem no meio, ó, bem no meio do narizinho. Vou colocar minha agulha e vou subir 1, 2, 3, ó, acompanhando a carreira, 3 pontinhos, tá? Então, eu saí aqui, 1, 2, 3 na terceira carreira, o miolinho eu vou contar aqui do outro lado, 1, 2, 3, e vou descer o meu fio aqui, ó. Então, ficou 3 para um lado da divisão do nariz e 3 para o outro. Ai, saiu, moço. Vou puxar. Ah, ele não deixa ele muito estendido, deixa ele meio folgadinho, porque a gente vai voltar agora aqui, ó, no meio, exatamente no meio, e eu vou pôr esse fio atrás da minha agulha, ó. Então, ele fica embaixo do risquinho do nariz. Puxo, que é para prender e dar aqui o formato da boquinha. Aí, desço no mesmo espaço aqui. Pronto. Temos a boquinha do nosso leãozinho, olha que fofo. Tá? Então, já tem aqui a boquinha, aí sim, vocês podem dar uma apertadinha. Aqui é o lado do avesso, então, pode dar um nozinho aqui, passar um fiozinho para prender, tá? Umas 2 vezes, para ele ficar bem firme, não soltar. Não esqueçam que vocês estão trabalhando para criança. E podem esconder o fio aqui dentro do narizinho pelo lado do avesso, tá? Essa parte aqui não vai ficar aparente, vai ser escondida, vai ficar pregada, então não tem problema. Ok? Ó. Então, temos aqui o nosso narizinho. Está pronto. Aí, agora, nós vamos voltar aqui para a carinha do nosso leão. Eu vou escolher que lado eu quero, ó, esse é o lado direito, ele tem menos pelinho, esse é o lado do avesso do trabalho e fica com mais pelinho. Você escolhe qual você quer utilizar. Eu gosto mais desse porque fica mais com cara de bichinho e fica mais macio. Vocês vão colocar o focinho aqui, mais ou menos umas 2 carreirinhas acima da borda do roxinho, ó, vai colocar aqui. E aí, vocês vão costurar esta parte no roxinho. Aqui, mais ou menos, centraliza, sabe que aqui vai ser a carinha dele, e vocês vão costurando aqui, tá? Pode ser uma costura normal, assim, ó, dessa que você pega o pontinho embaixo e o pontinho em cima, pra ficar bem fechadinho, tá vendo? Um alinhavo mesmo. Não precisa ficar se preocupando em pegar alcinha, nada disso, porque ele dá esse efeito e fica bacana também, tá? A gente não está fazendo um amigurumi, a gente está fazendo uma aplicação, então, dá um pouco mais de liberdade pra gente na hora da costura. Vocês vão costurar em toda a volta, deixando um espacinho aqui, tá? Pra que esse espacinho? Pra que a gente possa colocar um pouquinho só de enchimento, ok? Eu vou adiantar o meu e já volto. Bem, pessoal, então, eu terminei aqui de costurar, deixei apenas uma pequena abertura aqui, ó, para que a gente possa colocar, então, um pouquinho só da manta siliconada, do enchimento, tá? É bem pouquinho, é para ele ficar bem fofinho, tá? Não é para ficar aquele amigurumi duro. Então, é só para fazer um volumezinho, tá vendo? Ó, ele faz um volume aqui no narizinho. E aí, vocês acabem de costurar e arremata esta parte aqui, tá bom? Ó, só acabar de costurar o restinho que falta. Sempre colocando um pontinho do ladinho do outro, tá, pessoal? Para não ficar abertura que possa fugir o nosso enchimento, tá bom? Ó, então, vocês vão terminar de costurar esta parte. Falta só um pouquinho, eu vou terminar aqui com vocês, pra gente já iniciar a próxima parte ali, tá bom? Então, ó, terminei, vou levar lá pra dentro esse fio, ele vai ficar aqui do avesso, não tem problema, tá, ó?
Então, ó, terminamos, o focinho já está pronto. Aí, agora, nós vamos colocar os olhinhos, tá bom? Então, você vai vir aqui, ó, levando em conta o cantinho do nariz, aqui, ó, o cantinho do nariz, você vai colocar um olhinho bem onde termina esse cantinho, ó. Uma, duas carreirinhas acima só. Coloca aqui, do outro cantinho, na mesma direção, coloca o outro olhinho. Ó, ele vai ficar assim, tá? Aí, é só prender atrás. É só travar o olhinho aqui, tá? Ó. Travou, travou o próximo. Ok? Aí, nós vamos costurar a orelhinha. Vocês vão costurar duas orelhinhas, uma de cada lado. Pega lá a sua agulha de tapeceiro novamente. Tá? Agora, é só a parte de costura, tá? Então, é bem tranquila a parte da montagem mesmo. Passa o fio que você deixou lá na reserva. Você pode fechar a orelhinha antes de costurar, tá? Então, ó, pega uma parte na outra e pega as duas alcinhas e fecha essa orelhinha, pra ela ficar mais robusta, mais firme, mais curvadinha, mais com cara de orelha mesmo. Então, pode puxar com força esse fio pra que ela dê essa franzidinha mesmo, tá bom? Porque aí você consegue dar uma entortadinha assim, ó, ok? E aí, você vai costurar ela aqui, ó, na penúltima carreira do roxinho, tá? Então, você vem aqui, ó, antes da última carreira, bem na direção do olhinho e vai costurar a orelhinha, tá? Deixando essa última carreirinha aqui, porque nós vamos precisar dela para trabalhar a juba do nosso leãozinho, tá bom? Então, ó, costura, pega uma parte da carreira e outra parte da orelhinha. Pode costurar ela deitadinha assim mesmo, que depois você levanta e ela fica perfeita, tá? Pode dar uma curvinha nela, ó, dar uma enroladinha nela para ela ficar mais enroladinha, mais fechadinha. E costura dos dois lados. Do outro lado, você vai fazer exatamente a mesma coisa aqui em cima do próximo olhinho, ok? Bem, então, aqui, eu costurei as duas orelhinhas. Agora, nós vamos trabalhar, o fio continua aqui, que nós vamos usar ele para costurar. Nós vamos trabalhar com o imperial, na cor 608. Nós vamos trabalhar a juba dele, tá? Então, vocês vão pegar o fio. E a gente vai trabalhar aqui, ó, em toda a volta da carinha, uma carreira de pontos alongados, tá? Então, eu vou prender o meu fio aqui com um ponto baixo, prendi, vou puxar a minha argolinha mais ou menos 2 dedos, solto, venho aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Venho pro próximo pontinho, faço um ponto baixo, puxo novamente, venho no mesmo espaço, trabalho outro ponto baixo, vou pro seguinte, trabalho um ponto baixo, puxo no mesmo espaço, ó, solto lá a minha argolinha, tá vendo? Volto aqui onde eu trabalhei o meu ponto baixo, faço mais um ponto baixo, venho pro ponto seguinte e faço um ponto baixo. Puxo a argolinha, volto, um ponto baixo. E assim eu vou fazendo em toda a volta até completar a minha carreira, ok? Pronto, então temos aqui a carinha do nosso leão prontinha, tá? Aí vocês vão pegar. Então, nós vamos iniciar aqui com 30 correntinhas, que é a largura da nossa sapatilha, tá? Eu vou fazer só uma amostra, porque é muito fácil, tá, gente? Então, eu vou fazer uma quantidade aqui de correntinhas, só para mostrar para vocês como a gente vai fazer o pontinho, tá? Então, vamos supor que aqui eu tenha já as minhas 30 correntinhas. Eu vou fazer mais duas para virar, uma, duas, e vou virar aqui, ó, 1, 2, 3, na quarta correntinha, vou dar a laçada e vou fazer um
meio ponto alto. Ó, tô com as 3 laçadinhas na agulha e vou tirar as 3 de uma vez só, meio ponto alto. Para cada elo desta correntinha, eu vou proceder da mesma forma, trabalhando sempre em meios pontos altos, tá? Então, se você tem 30 correntinhas, você vai fazer 30 meio pontos altos, ok? Então, eu vou trabalhar os meus 30 elos das correntinhas e vou fazer, então, 30 meio ponto alto, tá? Terminou os 30, vou virar o meu trabalhinho, vou subir 2 correntinhas, ó, 1, 2, subir as minhas 2 correntinhas. Vocês vão ver que aqui, ó, formou essas correntinhas do lado do trabalho. E se você virar aqui, você ainda tem correntinhas, tá vendo? Então, você ficou com correntinhas desse lado e em cima do trabalhinho também. Você vai trabalhar os elos desta correntinha aqui de cima, tá? Então, vai colocar a sua agulha e pegar a laçadinha, ó, lá de trás. E vai fazer meio ponto alto. Lembre sempre de pegar o primeiro aqui e de ir contando os pontinhos, tá? Vocês têm que ficar com os 30, para não dar problema depois de ficar torto, faltar ponto, sobrar ponto, tá? Então, prestem bastante atenção, principalmente no primeiro e no último ponto. Tem que contar, fazer dentro do primeiro elo da correntinha, cuidado para não pular. E tem que trabalhar o último elo da correntinha, tá? Então, ó, exemplo, eu já tô chegando aqui no final, já vou mostrar pra vocês. Por quê? Porque esta do final aqui é aquela que a gente sobe as 3 correntinhas. Então, ela não forma esse desenho que a gente tá usando como referência aqui, tá? Então, eu vou trabalhar, ó, dentro do último elo daquelas 2 correntinhas, ó. Venho aqui, dentro do último elo, meio ponto alto. Virou o trabalhinho, vai fazer a mesma coisa, sobe 2. Lembre-se, ó, o primeiro elo aqui dessa correntinha, ó, o primeiro elo, eu preciso trabalhar ele. Então, eu venho aqui, ele tá sozinho, eu não posso deixar ele desocupado, eu tenho que ocupar ele. E vou trabalhar novamente a mesma coisa, ponto sobre ponto, até chegar lá no final. Fazendo as 30 correntinhas, você vai ficar com este resultado aqui, ó, tá? Vai ficar com esse resultado. Vai ficar com um retângulo. Para a numeração 36, usando a agulha de número 4, vocês vão fazer 22 correntinhas, 22 carreiras, tá? Então, serão 30 pontos por 22 carreiras. Se eu diminuir para 20, eu vou vestir mais ou menos um número 34, 35. Se eu diminuir para 18 carreiras, aí eu vou vestir mais ou menos um número 32. Cada vez que eu diminuo 2 carreiras, eu diminuo uma numeração. Ah, eu vou usar número 38. Ele cede bem, tá? Então, talvez você não precise fazer nenhum aumento para o número 38. Ah, mas eu vou usar número 39. Aí faz mais uma carreirinha, tá? E tudo depende também da tensão do seu ponto. Se você estiver usando a agulha 4, vai ficar bem semelhante. Terminamos. Aí, aqui, ó, eu vou dobrar no meio o meu trabalho. Então, nós temos 30 correntinhas. Eu vou ficar aqui com 15 para cada lado, tá? E vou fechar este trabalhinho aqui, ó. Vou fechar, pegando o elo de correntinha de lá com o elo de correntinha de cá, com ponto baixíssimo, tá, ó? Então, eu venho aqui, ó, um elo daqui, o elo de dentro, ó, daqui, e o elo de dentro da correntinha, a laçadinha de dentro do outro trabalho. E faço meio um ponto baixíssimo, ó. Pego o elo daqui, o elo de lá, o ponto baixíssimo. Sempre trabalhando em ponto baixíssimo, que é aquele que você só passa a laçadinha por dentro da laçadinha que tá na agulha. Só vai passando as laçadinhas, ok? Laçada, passou por dentro, laçada. E assim você vai procedendo até o final. Vai fazendo dessa forma e fecha até o finalzinho ali. Essa parte aqui é o nosso calcanhar, ok? Então, você está fechando o calcanhar.
Aí depois nós vamos precisar da agulha de tapeceiro para fazer a parte da frente, que ela é fechada de uma forma diferente do que a gente está fazendo aqui agora. Essa parte aqui você também poderia estar costurando com a agulha de tapeceiro, fica perfeito, fica excelente também, o trabalho vai ficar muito bom. Mas eu gosto do crochê, né? Eu acho que o crochê ele rende tanto, vai bem rápido, né, pra gente. Então, terminei. Vou dar só uma laçadinha aqui pra finalizar direitinho. Amarra pra ele não soltar, tá? E aí você pode até puxar aqui pra dentro, pra deixar ele lá dentro e dar um acabamento melhor já na parte de dentro do trabalho. Pronto, ok? Ó, vai ficar assim, ó, o ponto baixíssimo faz com que desapareça a emenda. Aí agora aqui na frente, tá? Na frente vocês vão fazer diferente agora. Vocês vão pegar, dividir ao meio, como a gente fez, tá? Pra ter 15 para um lado, 15 para o outro. Segura aqui onde você dividiu ao meio e você vai fechar aqui, ó. Pode até dar um pontinho ou colocar um ponto. Então, você coloca ao meio, ó, veja bem como que nós fizemos, ó. Divide aqui no meio, daí uma parte você divide novamente ao meio, a outra parte novamente ao meio, e aí você vai costurar aqui, ele vai ficar quadradinho, ó, ele fica nesse formato, tá vendo? Ele fica com formato diferente, calcanhar, e aqui na frente vai ficar retinho. Posso fazer aqui com ponto baixíssimo, como a gente estava fazendo? Pode. Posso costurar? Pode, agora vai de você, tá? Se você for costurar ou fazer o ponto baixíssimo, você pode estar virando do avesso, ó, vira do avesso, costura e depois traz de novo pra cá, pra ele ficar certinho como tá aqui do outro lado, tá? Ou pode costurar assim também, deixar aparente, não vai interferir no resultado final. Agora você decide aí como você quer fazer. O importante é que ele fique bem certinho, bem centralizado, metade para um lado, metade para o outro. Vou passar aqui na minha agulha e vou mostrar como que a gente vai fazer essa costura. Então, eu passei o fio pela minha agulha de tapeceiro, aí eu vou vir aqui, ó, no canto do trabalhinho, dei um nozinho, você também vai dar um nozinho em casa, e aí a gente vai costurar isso aqui, pegando um elo do pontinho do lado de cá, e aquelas costurinhas normal, tá? Que você vai fazendo tipo alinhavo. Sempre pegando todos os pontinhos, tá? Então, se você tem aí, tinha 30, dividiu ao meio, você vai ter que fazer 15 vezes esse movimento, tá? Vai pegar 15 pontinhos, que tá dividido no meio, vai ficar 7 para um lado, 8 para o outro, porque não dá certinho a divisão, né? Mas vai ficar mais ou menos nessa média, 7, 7, 8 e 8... de repetição de movimento, tá? Então, é só costurar de um lado, do outro, vai de fora a fora, tá? Então, vai de um canto ao outro aqui. Vou terminar rapidinho, porque ele é tão rápido pra fazer, vocês vão amar fazer essa pantufinha, porque ele é muito rápido. Ah, não quero pôr o leãozinho, mas só essa sapatilha, que é muito fácil de fazer, vocês podem estar fazendo aí com qualquer outro material, inclusive, porque ele é muito fácil de fazer. Vocês viram, é um retângulo de meio ponto alto, e depois finaliza fechando o calcanhar e a parte da frente aqui. A gente já tá quase terminando. Ó, cheguei aqui no final, vou dar só um reforço de pontuação aqui. Pronto, ó. Aí, vou voltar agora, eu vou conduzir esse fio até chegar ali no meio de novo, tá? Você pode arrematar e começar de novo, mas eu acho que não precisa. Você vem conduzindo, porque o fio acaba se misturando aqui. Faz como se fosse um alinhavo, até chegar aqui, ó, na parte da frente, onde tem a emenda, que é a abertura. Tá vendo? Ele tá bem aberto. Nós vamos fechar, ó, mais ou menos 2, 4, 6, 8, 10 carreiras, tá?
vamos fechar mais ou menos 10 carreiras aqui na frente. Então, você vai fazer a mesma coisa. Vai colocar um para conversar com o outro e vai pegando as argolinhas aqui dos pontinhos. E vai trabalhando como se fosse um zigue-zague durante aproximadamente 10 carreiras, ok? Então, ele vai ficar assim, ó. Então, já temos aqui uma sapatilha, tá vendo? Olha que bonitinha que ela fica. Então, se você quiser fazer só uma sapatilha com outro material, você já tem aqui uma sapatilha. Agora, nós vamos pegar lá a cabecinha do nosso leãozinho. Nós vamos colocar ela aqui em cima da pantufa. Então, ó, eu vou costurar ela aqui em cima. Vou centralizar, então eu olho o focinho. Ó, a ponta do focinho eu coloco com a ponta da abertura da minha pantufinha. E aí, aqui eu vou costurando o meu leãozinho na minha pantufa, tá? Vai costurar como se você fosse costurar um amigurumi tradicional. Amigurumi, estivesse fazendo um amigurumi mesmo. Ó, prendi. Venho aqui onde eu deixei já um fio para poder fazer a costura. A cabeça do meu leãozinho, ela vai ficar bem aqui, aonde nós fechamos a pantufinha, tá? Então, ela vai ficar bem rentezinha ali mesmo. E aí, você vai costurando normal, como se você estivesse fazendo uma costura comum. Cuidado só para não fechar a pantufa, tá? Não pegar carreira de cima e de baixo, que daí você fecha a sua pantufa e não vai conseguir vestir ela depois, né? Então, prende só na parede de cima aqui da pantufinha, tá? E aí, você vai costurando toda a volta aqui, passando por todo lado, até chegar lá no final. Aí, você vai deixar uma aberturazinha, mais ou menos de uns 2 dedos, pra gente colocar só um pouquinho do enchimento, para que ela fique mais gordinha, tá? Com a cabecinha mais gordinha, mais formada. Mas é só ir costurando em toda a volta. Vou costurar o meu, já volto pra gente colocar o enchimento aqui com a aberturazinha que a gente vai deixar. Então, olha, eu costurei, aí deixei só uma aberturazinha aqui, ó, mínima, onde nós vamos colocar um pouquinho do enchimento. É bem pouquinho, tá, pessoal? É só mesmo para dar um volume bem baixinho para ele. Não é para ficar um amigurumi cheio, porque é pantufa, é conforto, tá? Tem que ser confortável. Então, você vai fazendo bem tiquinho mesmo, colocando lá dentro. E vai fechar a costura. Ó, já deu para mim aqui. Ele já vai ficar um pouquinho sobressalente e acabou, é o suficiente, tá? Ó, é só para ele ficar só um pouquinho mesmo, ok? Acerta bonitinho, ó. Acerta o formato da pantufinha e acaba de costurar. E já vai estar finalizada a nossa pantufinha. Arremata direitinho, aqui onde nós iniciamos, então eu já costurei ali. Faço um arremate, dando um nozinho. Esse fio ele é muito bom porque ele esconde tudo, então você consegue esconder todas as imperfeições da costura, de tudo. E pronto, ó, puxou, ajeitou, a pantufa está prontinha. Finalizada, bonitinha, e nós já temos, então, 2 pantufinhas aqui super fofas, os arremates. Então, ó, já temos aqui a nossa pantufa super fofa, os 2 pezinhos, olha que lindos. E aí, você fica assim, ó, com uma pantufa super divertida aí pra aquecer os pés e poder brincar. Tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, que se vocês fizerem, não esqueçam de me marcar, não esqueçam de curtir aqui, tá? O nosso conteúdo.
Se você ainda não for inscrito, faça a sua inscrição, compartilhem, me marquem nas redes sociais para que eu possa ver o trabalho de vocês e também compartilhar, tá? Muito obrigada, espero realmente que tenha sido proveitoso para vocês. Um beijo enorme no coração de todos e até o próximo. Tchau, tchau!